Ouça agora uma palavra de vitória com o pastor Jorge Stutz. Então vamos lá, segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 20. Oh, glória! Podemos fazer a leitura? Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Versículo 2: então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te. Uma outra versão diz: ah, Senhor, sê servido de lembrar que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Verso 4, e a gente finaliza aqui. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Queridos irmãos, que coisa maravilhosa essa que nós acabamos de ler. Pois bem, Ezequias foi, a palavra de Deus diz que ele foi um dos maiores reis de Israel, de Judá. Ele foi um dos maiores reis de Judá. Segundo o livro dos reis, no capítulo 18, verso 5, vai falar isso. Entendeu? E um detalhe, mesmo sendo filho de Acás. Por que é que eu estou falando ou dizendo, mesmo sendo filho de Acás? Acás, o seu pai, fez tudo errado. Nós não usamos uma frase e nós falamos que o fruto não cai muito longe da árvore? Sim ou não? O fruto não cai muito longe da árvore. Nós falamos muito isso. Nesse caso aqui, caiu. Porque Ezequias fez tudo ao contrário do que o seu pai havia feito antes. Porque o pai fez, durante toda a tua vida, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, Ezequias fez o que o pai não fez. E isso nos ensina, então, que nós podemos fazer diferente. O sujeito tinha um pai sem vergonha, drogado, mentiroso, trambiqueiro. E por que é que ele teve um pai assim, ele tem que ser? Então, nós temos a oportunidade de fazer diferente. E foi exatamente isso que Ezequias fez. Fez ao contrário daquilo que o pai havia feito. Nós temos toda a condição de fazer diferente. O que um amigo, o que um familiar, ou sei lá, um pai, alguém fez. Pessoas de grande influência sobre nós, que fez tudo errado, podemos fazer a diferença. Isso é fato. É claro que podemos fazer a diferença quando a nossa casa vira morada do Espírito Santo. Aí sim. Quem habita aqui dentro vai nos movimentar para fazer o bem. Vai nos impulsionar a andar no caminho certo. Ou não, quem habita aqui dentro é que vai ditar os meus passos. Por que tem pessoas que praticam o mal? Porque quem habita dentro dele leva ele para o mal. Mas agora o seu corpo é casa do Espírito Santo. O Espírito Santo mora aí dentro de você, no seu corpo. Oh, glória, que maravilha, hein? Então você pode acordar de manhã, e esmurrar o peito e dizer: bom dia, Espírito Santo.
Olha aí esse livro aí, já é uma dica para você. Bom dia, Espírito Santo. Então, ele fez exatamente o contrário daquilo que o seu pai fez. A introdução, a leitura inicial, naqueles dias adoeceu Ezequias. Por que a Bíblia está dizendo aqui naqueles dias? Porque eram dias difíceis. Número 1, adoeceu Ezequias mortalmente. O que a gente aprende aqui? Aprendemos que aquele que serve a Deus com fidelidade fica doente também. Tem problema também, gente. Quem é que pensa, eu vou para a igreja que vai resolver todos os meus problemas? Não, não. Vai resolver o problema da tua morada eterna. Para o céu é que você vai. Agora, problema aqui você vai ter. Principalmente se for aquele que tem um nome escrito no livro da vida que vai para o céu, mas enquanto está aqui gosta de arrumar problema. Gosta de arrumar contenda. Misericórdia, eu não sei se você conhece alguém assim, mas o que tem de gente que gosta de arrumar problema, contenda, inimizade. Entendeu? Quanta gente doente, que qualquer coisa já fica abalado, já fica morto, já vai para o canto, já sai reclamando, já fala mal. Pessoas que têm problemas gravíssimos assim. Como é que você vai conseguir conduzir a sua cruz se você for desse jeito? Deus falou para Gideon, vai ter uma turma de homens aí que vai manifestar uma tal atitude e esses homens você pode mandar embora. Porque no exército de Deus, Deus não aceita gente que tem preguiça, Deus não aceita gente que não tem uma visão espiritual. Então, para Deus é melhor um número reduzido do que aquele montão de gente que só conduz problema, problema, problema e problema. Olha para Moisés. Quando sai do Egito, e que Jetro diz para ele, Moisés, você vai morrer, rapaz. Você vai morrer, por quê? Moisés acordava 4 horas da manhã e já tinha uma fila como daqui lá na pista, de gente para ele resolver problema. E ele ia resolvendo problema de um por um. Então alguém deu um conselho e disse, rapaz, você vai morrer desse jeito. Distribui as tarefas. E bota o povo para trabalhar, para ajudar você a carregar esse fardo. Aí você nota que tem muito mais gente que dá problema do que gente que resolve o problema. Pessoas que conduzem com Cristo há anos, e que já chegou na época, no tempo, no dia, na hora de resolver problema. Até hoje eles dão problemas. É só para parar para pensar, gente. Isso é palavra de vida que conduz o céu, tá? A igreja Monte Sião é conhecida como a igreja da palavra. Porque corta para todos os lados, para lá e para cá também. Então, pessoas que estão no evangelho há anos, que já chegou na hora de resolver problema, não, eles estão dando problema ainda. Então Moisés passou por isso. Como é que você vai conseguir conduzir a sua cruz se você não for um guerreiro, se você não for um destemido, um homem de fé, uma varoa de guerra, uma varoa de oração? Se você for mimimi, fraquinho, não aguenta. O reino do céu é tomado à força e os fracos não herdarão ele. Essa é a palavra. Naqueles dias, adoeceu Ezequias. O cristão tem problema, gente. Muitos problemas. As pessoas acham que eu vou para a igreja e resolve tudo. Não, não é assim. Agora, a grande diferença é que nesse seu problema tem alguém que te ajuda, e o braço dele é forte. E ele não perde peleja. E ele não perde guerra. Essa é a diferença do problema que o ímpio tem. O ímpio resolve o seu problema onde? Lá na boca de fumo, lá no copo de cachaça, lá no cigarro, lá na prostituição. E o cristão resolve o seu problema no joelho, na oração e na lágrima. É o que está acontecendo aqui. Você leu comigo que lá na frente, orou Ezequias e chorou muitíssimo. É aí que resolve o problema. Então, naqueles dias, que dias são esses? Dias difíceis. Esses dias aqui, Ezequias,
ele está vivendo dias de extrema dificuldade. Primeiro, naqueles dias, esses dias eram dias em que os assírios estavam invadindo Judá. Isso tudo num pacote só, os assírios invadindo Judá. Qual era outro problema desses dias? Era que Ezequias estava doente. Olha isso. Tudo num dia só. Qual era o outro problema de Ezequias? Era que Deus enviou um profeta para dizer para ele que ele ia morrer. Era um aviso pessoal, foi Deus que mandou falar para Ezequias. Então, ele tem 3 problemas aqui: a invasão dos inimigos, ele tem a enfermidade e ele tem por certo que ele vai morrer. Ele tem 3 problemas. Meu Deus, eu fico olhando para esses homens assim e fico pedindo: Deus, me dá esse dom, me dá essa força. Ele tem 3 problemas aqui gravíssimos. E a enfermidade é que está assolando ele, é uma enfermidade de morte. Então, nós nos deparamos com problemas, e em muitas vezes, nós é que atraímos esse problema. Pode perceber. Nós é que arrumamos essa confusão para a nossa vida. Porque nós sempre estamos reclamando de alguma coisa. Entendeu? Se tem alguém aqui que não tem essa postura, essa palavra não é para você, mas se tem alguém, aprenda. Nós sempre estamos inconformados com alguma coisa. E o nosso foco está tão ligado naquilo que nós estamos reclamando, que nós perdemos o tempo e nós perdemos o vigor para reagir como esse homem reagiu, para fazer como ele fez. Ele tem invasão dos inimigos, ele tem uma enfermidade de morte, ele tem um decreto de morte. Tudo naqueles dias. Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Põe a tua casa em ordem. Você observa que Deus, ele entra nos detalhes da nossa vida. Põe a tua casa em ordem. Esse pôr a casa em ordem aqui significa resolver pendências. E nós podemos cortar para o outro lado também, nossa casa, família. Como é que nós vamos cuidar das coisas de Deus se nós não cuidamos da nossa família? Como? Então, pôr a casa em ordem significa resolver essas pendências. Pôr a casa em ordem aqui significa organizar a próxima liderança, que ele está passando agora, ele está morrendo. Pôr a casa em ordem agora é se preparar para passar o cajado. Isso é pôr a casa em ordem. O detalhe é que Ezequias não estava pronto para isso. O detalhe é que Ezequias não queria isso. Já que ele não estava pronto e nem queria isso, ele usou 2 ferramentas que mudou completamente a história da vida de Ezequias. 2 ferramentas que ele usou. Depois do decreto, você vai morrer. Deus enviou o profeta Isaías para falar para ele: você vai morrer. Depois dessa palavra, no verso 2, então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo. 2 ferramentas Ezequias usou aqui. Por que é que ele vira para a parede, hein? Ele vira para a parede, Então virou o rosto para a parede e orou. E orou ao Senhor, dizendo: Senhor, ser servido de lembrar que andei diante de ti em verdade. Lembra, Senhor, que andei com o coração perfeito e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. 2 ferramentas. A primeira, a oração. Orou. A segunda,
as lágrimas. Perceba que o profeta que levou o decreto de morte, eu acho isso forte, sobrenatural. O profeta que levou o decreto de morte, depois da oração de Ezequias, Fernando, não deu tempo do profeta nem sair do quintal. Aqui, no verso 4. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta. Eu acho isso muito sobrenatural. Muito. Esse tipo de oração aqui, nós podemos comparar a oração do profeta Elias, que orava e acontecia. Não tem aquela oração que você faz e leva anos para poder aquilo se realizar, e vai na sua insistência, você ora, um dia Deus olha para você e resolve seu problema, como foi a história de Ana. Aqui não, a oração subiu imediatamente. Tanto que o profeta vai lá, dá o decreto, manda a palavra, dá a profecia e volta. Quando ele está saindo no quintal, Deus vê ele e diz, volta. Não deu tempo do profeta sair do quintal. A oração com lágrimas. Ah, como eu falo isso aqui na igreja, né? As mulheres estão um passo na frente dos homens, porque as mulheres têm lágrimas. Entendeu? Nem um aleluia e nem um amém. Tem um monte de mulher aqui. As mulheres têm lágrimas. E essas lágrimas valem aqui também no campo humano. Quando uma mulher quer encrencar a vida de um varão, e ela vai lá na polícia, na delegacia e chora, ela pode estar errada, mas o varão vai preso na hora. Ela pode estar errada. Lágrimas. Pois bem, oração, ele usa duas ferramentas e diz, Senhor, lembra que andei diante de ti em verdade. A minha questão aqui é o seguinte, nós podemos fazer essa oração? Nós podemos falar para Deus, Deus, puxa lá o meu currículo e olha lá para ver como é que eu tenho andado diante de ti. O que é que Deus vai ver lá, hein? Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Mas a confiança que é tão absoluta, que ele faz uma oração para Deus, dizendo, Senhor, observa como andei diante de ti. A confiança era tal que ele podia dobrar os joelhos e chorar diante de Deus e realmente pedir para Deus analisar a vida dele. É isso que ele está falando, Senhor, suplico, lembra que andei diante de ti em verdade. Número 1, andar com Deus em verdade. Essa é a primeira peneira aqui desse versículo 3, andar em verdade. Sabe, a verdade vai caracterizar o caráter da pessoa, o estilo de vida da pessoa. Por isso, Ezequias, em primeiro plano, diz para Deus que andou diante de Deus em verdade. Depois ele diz com o coração perfeito. A minha versão aqui, eu tenho uma outra versão que diz, Senhor, lembra-te que andei diante de ti com fidelidade e com integridade de coração. Primeiro ele anda em verdade, depois ele anda com o coração entregue, derramado. Esse tipo de vida, de oração aqui, mudou um propósito de Deus, mudou toda uma estrutura. Porque quando Deus manda o profeta voltar, Deus dá ao profeta uma outra mensagem, agora não de morte, agora de vida. Está aqui, quando Deus vem ao profeta e diz, volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, duas coisas, duas ferramentas, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te sararei no terceiro dia.
pronto, irmãos. Diante de uma oração, essa oração mudou o propósito de Deus. O propósito era um. E o profeta obedece. Vai e faz. Se é um profeta teimoso, cabeça dura, o que é que ele falaria com Deus? Espera aí, Deus, o homem morre ou não? Espera aí, o senhor falou para ir lá matar, agora o senhor está falando para ir lá sarar? Não estou entendendo nada. Ele simplesmente fica quieto e vai lá e faz. Isso é uma outra questão que nós precisamos aprender. Lá na sua escola, lá na sua empresa, lá no seu ministério, tem coisas que você é direcionado a fazer, que você tem que fazer calado. No seu ponto de vista, você pode até achar, não, está errado. Uai, não foi feito, não foi mandado, não foi dada a ordem. Então, a questão aqui é que ele volta. Aquele que profetizou a morte, agora ele leva a cura. Por causa dessa oração que mudou um propósito. Andei em verdade e andei com o coração perfeito. Coração entregue. Onde está o teu coração? Ou onde está o teu tesouro? Que pergunta é essa, né? Onde está o teu tesouro? Pois onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Oxalá que o seu tesouro seja o bendito nome do Senhor Jesus. Esse precisa ser o nosso tesouro. As outras coisas são secundárias, mas essa é em primeiro plano. O que o Senhor Jesus representa para você? Ele tem tido poder para curar os seus problemas, para curar as suas esquisitices, para fazer com que você seja uma ferramenta ativa no Evangelho? Ou ele é incapaz para isso? Onde está o teu tesouro? Serviu a Deus em verdade, serviu com o coração perfeito e fez o que era bom aos olhos do Senhor. E aí orou. Olha a minha ficha aí, meu Deus. Dá uma olhada aí, vê se eu mereço viver um pouco mais. Deus responde a oração imediatamente. Sara Ezequias e dá a ele mais 15 anos de vida. Nós olhamos para a vida de Ezequias, fez o que era reto aos olhos do Senhor, era uma característica de Jó, retidão. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, e com essa oração, ele mudou um cronograma, mudou um propósito, mudou um desejo de Deus. Deus ao ver a vida dele. Então, Deus é o justo juiz. Aí você analisa um texto como esse, e você vai ter que discernir da seguinte maneira: Deus é justo, irmãos. É justo. Deus não dá o culpado por inocente, nem vice-versa. Então, na nossa vida, nós colhemos o que nós plantamos. Então, significa que Ezequias plantou retidão, coração perfeito, andou diante dos olhos do Senhor de forma correta. Nesse momento aí, o propósito de Deus para a vida de Ezequias mudou, e Deus acrescentou mais 15 anos para ele. Parece então que nós precisamos passar por aquilo que merecemos ou não. É a justiça divina. Deus te conhece no seu interior. Deus te conhece por dentro. Ainda que um montão de gente aí fale alguma coisa, Deus te conhece no seu interior. Ele é o justo juiz. Por isso que você nunca deve ficar abatido, abalado ou triste, arrasado quando alguém falou algo de você. Deus te conhece. Então, o segredo de Ezequias é que no seu estilo de vida,
ele tinha coração entregue, ele tinha verdade. E ele andava em conformidade com a palavra de Deus, e aí ele tinha lágrimas. As coisas aconteceram. Eu oro para que você seja muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Sabia? E eu peço a Deus, não que te ajude, mas que nos ajude a andar como Ezequias andou. Porque a qualquer hora a gente vai precisar, pode ser que a gente precise fazer uma oração como essa. Entendeu? Então, alinhamento sempre. Segundo o que diz a palavra de Deus, isso já há tempo, nós já estamos caminhando para a reta final. Então, alinhamento sempre. Deus te chama para um alinhamento espiritual, para um compromisso com Ele, para uma vida de altar. Você pode analisar aí a sua vida, o que você tem feito para Deus é pouco ainda, você pode fazer mais. Se a sua vida é uma casa, se o seu corpo é uma casa, a sua vida é uma casa, então tem quarto, tem sala, tem varanda, tem um monte de cômodo. E talvez o que você entregou a Ele foi só uma varandinha pequenininha, ou um quartinho menor. O restante você está segurando até hoje. Então entregue por completo. Entregue sua vida a Deus por completo. E aí sim, Ele será o seu general. Essa é a palavra que eu deixo para você. Você pode aplaudir forte. Venha o Ministério de Louvor, por favor. Ponha sobre os seus pés o Ministério de Louvor. Feche os seus olhinhos. Oh, glória. Feche os seus olhinhos. A gente está iniciando uma nova semana, novos desafios. Novos desafios. Que o bondoso Deus te guarde aí ao longo da semana, te dê sucesso em tudo. Mas Ele aguarda o retorno, irmãos. Deus aguarda o retorno, sabe? Ele é um pai que ama abençoar os seus filhos, mas todo pai aguarda o retorno. Então pense nesse retorno. Não pense somente naquilo que você vai receber, mas naquilo que você vai fazer como gratidão.